Filho do Pai que estás nos céus, continuando na Tua presença, queremos primeiramente nos humilharmos perante a Ti e apreendimos a nossa alma pedindo perdão pelos nossos pecados, nossas falhas. Somos um povo de coração duro, que temos tendência a nos exaltarmos, que estamos cegos, pobres e nus, e ainda temos um problema de ouvirmos a Tua voz. Então, nesta hora, Pai, eu peço que Seu Espírito Santo toque nos nossos corações, nossas vidas, para abrir nossos olhos, abrir nossos ouvidos e abrir nosso coração para receber a Tua mensagem. Pedimos que o Senhor venha, transforme nossas vidas. Pedimos que habite em nós e Seu Espírito Santo possa ser derramado em porção dobrada nesse estudo. Que Tua palavra possa ser esclarecida, exaltada e que a minha pessoa possa ser humilhada. E que possamos, a mim e aqueles que estão vindo, reconhecer que se não ouvirmos o conselho da testemunha fiel, que comprarmos o que o Senhor nos oferece, nós não temos saída. Estou pedindo agora, nesse momento, que o Senhor abençoe esse estudo, que venha esclarecer essas coisas para a nossa vida, que elas possam estar conosco cada dia, que assim nós vamos ter uma caminhada mais segura e mais firme, que nós assim colocamos nosso coração sobre a rocha eterna. Pedimos essas coisas em nome do Seu Filho Jesus. Amém. Eu gostaria que vocês montassem comigo no livro de Apocalipse, no capítulo 3. E agora a gente vai dar continuidade no nosso estudo de Contínuo em Laodiceia. E onde eu parei era... Nós vimos claramente que a Laodiceia, ou nós, estamos numa condição de sermos a ponto de vomitar da boca do Senhor. E esse fato de estarmos ao ponto de ser vomitados, que estamos cometendo grandes abominações. E uma das abominações grandes que cometemos é de não queremos mais ouvir a voz do Espírito Santo falando com a gente. Nós podemos ver isso claramente que quando nós vemos a rejeição para uma mensagem que vem para estabelecer o povo de Deus espiritualmente e intelectualmente, há uma rejeição. E essa rejeição é normal, não é normal, é anormal, mas é uma característica de Laodiceia. Nós vimos que Laodiceia tem um espírito de exaltação própria. Então, o fato de a gente ouvir rejeição à mensagem, o fato de a gente ver pessoas não querendo estudar ou falando contra a mensagem, isso mais ainda conforma que somos laodiceanos. O espírito de Laodiceia confirma. Isso confirma mais e mais que nós somos laodiceanos. Então, nós laodiceandos, somos aconselhados e nós vemos como Deus ele é grato e um Deus de amor e compassivo. Deus ele aconselha as coisas. Satanás é o que impõe, é o que força. Okay? E Jesus ele aconselha pra gente. Agora depende da gente aceitar o conselho. Muitas vezes eu me ponho nessa condição e falo assim: Senhor, como que... Nossa, tá tão nítido. Se eu pudesse abrir a cabeça daquela pessoa e colocar lá dentro para ele ver. Mas a gente não pode fazer isso. Depende da gente. Se a gente não tomar a posição de aceitarmos o conselho da testemunha fiel, a gente não vai haver transformação. Então, a mensagem de Laodiceia é uma mensagem dura, é uma mensagem clara e nítida, mas há esperança.
Deus aconselha que compramos o ouro, vestes brancos e colírio. Vamos ler então em verso 18. Vamos ler o verso 17. Como dizes, rico sou, estou enriquecido. Apocalipse 3, verso 17. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. Não sabes que és desgraçado e miserável, e pobre, e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha de tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Então nós vamos olhar agora essas 3 coisas que Jesus aconselha a gente a comprar. E uma delas, a primeira é o ouro provado no fogo. O que seria esse ouro provado no fogo? Abra suas Bíblias comigo em 1 Pedro. Primeira Epístola de Pedro, no capítulo 1. E nós vamos ler o verso 6. Começar no verso 6 e 7. Não, peraí. Primeiro Pedro, eu estava em 2 Pedro. 1 Pedro, capítulo 1, verso 6. Em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova de vossa fé, muito mais preciosa do que ouro que perece, é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Então, a nossa fé é provada como fogo. Aonde nossa fé é provada? Nas tentações. Então esse é o ouro que Deus oferece. As tentações é um modo de nos provarmos. Mas o ouro é a nossa fé, né? E as tentações são fogo que purifica. O ouro é a nossa fé e o fogo é as tentações que nos purificam. Agora, qual nossos olhos quando vimos essas tentações? Porque é duro, é difícil, mas a Bíblia nos guia, nos dá um conselho como receber essas tentações. Um livro antes de 1 Pedro, o livro de Tiago, no capítulo 1, Tiago, capítulo 1, no livro anterior de Pedro, no verso 12, nos diz: bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Então nós vemos que, olha que promessa maravilhosa, se nós comprarmos o ouro provado no fogo, olha o que ele nos oferece, a coroa da vida. A coroa da vida. 1 Pedro, voltamos em Pedro, e vamos olhar agora o capítulo 4. Estamos olhando o ouro provado no fogo. Capítulo 4, no verso 12. Amados, não estranheis a vossa ardente prova, que vem sobre vós para vos tentar, como se coisas estranhas vos acontecessem. Então nós não devemos estranhar. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos regozijais e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois virtupados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus, quando a eles e ele sim blasfemado, mas quando a vós é glorificado. Então a gente vê claramente que o único meio da gente receber o Espírito Santo, por o Espírito Santo repousar na gente, é aceitando essas tentações com alegria. E nós vamos notar que as mesmas coisas que Laodiceia tem problema contra o Espírito Santo,
problema com as mensagens angélicas, é o que Jesus oferece pra gente. As tentações. Porque Laodiceia tem um problema de achar que de não ter pecado. E agora Jesus vem e fala, olha, vocês têm pecado. E vocês são pecadores. Mas se vocês quiserem se limpar desse pecado, vocês reflitam meu caráter e vocês vão passar por tentações. Essas tentações é quando você só vai ter tentação se você está reconhecendo que você é pecador e está lutando contra a sua natureza de pecado. Se você está num ponto de não reconhecer que é pecador, não achar que não tem pecado, você não vai ter tentação. As suas tentações pode até vir, mas o fato de você não ter pecado, você vai aceitar elas facilmente e não vai parar para pensar que aquilo é uma tentação. Você já vai ser uma coisa normal da sua vida. Uma vez agora você reconhecendo seus pecados, aquelas coisas que você fazia antes, vão tentar. E se você conseguir passar por elas, a prova, o ouro provado no fogo. Porque não é fácil você ter uma vida de pecado, e você está vivendo no mundo com os prazeres da carne, e agora você sai, e agora você tem que se abster daquelas coisas. É uma provação, mas a palavra de Deus nos dá conforto. Aquilo que revela a nossa fé é na hora da tentação. A nossa fé é revelada na hora da tentação. 2 Timóteo. Timóteo 2. Então nós precisamos desse fogo, o ouro provado no fogo. Temos que receber com o coração alegre. 2 Timóteo 2:20. De sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificando e idôneo para o uso do Senhor, e preparando para toda a boa obra. Foge também das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz, os que com o coração puro invocam o Senhor. Então nós vemos que para sermos um vaso de honra, tem que ser purificado. E como é que um vaso ele é purificado? Como é que aqueles que entendem como faz um vaso, você faz o barro, depois você tem que queimar ele, põe no fogo para tirar as impurezas e aí vai sair aquele vaso perfeito. Agora, uma coisa que a gente não pode deixar de notar, esse fato de purificação através do fogo. Ellen White nos diz em Review and Herald, 22 de dezembro de 1896, que a experiência de Isaías é a experiência do povo de Deus nos últimos dias. Então vão comigo em Isaías 6. Review and Herald, do 22 de dezembro de 1896. A experiência, eu tenho, na verdade, porque isso está em inglês, mas você pode achar essa citação no livro Nos Lugares Celestiais, página 177. É melhor. Eu esqueci que eu tinha achado em português. Nos Lugares Celestiais, página 77. A experiência de Isaías é a experiência do povo de Deus nos últimos dias. Isaías 6 é onde ela fala que a experiência dele é a experiência do povo de Deus nos últimos dias. E nós vamos ver que Isaías passa pela experiência de Laodiceia. Nós vemos que as provações, esse ouro provado no fogo é tentações, aflição de Cristo. Se nós participarmos das aflições de Cristo, sermos purificados como vaso de honra. E agora vamos a Isaías 6. Porque Isaías 6 eu acho muito interessante porque ilustra claramente a história de Laodiceia. E nós vamos ver isso e temos os filhos de profecia para confirmar.
dizendo que a experiência dele é a experiência do povo de Deus nos últimos dias. Mas venha comigo, vamos ler aqui no verso 6. No capítulo 6, no verso 1. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda de seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria os seus rostos, e com 2 cobria os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram, e a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Vou parar por aqui, mas a gente vai dar continuidade. Mas o que faz Isaías dizer: ai de mim, pois estou impuro? Ele viu a glória de Deus e reconheceu a sua... Ele viu a glória de Deus, ele reconheceu a sua vida pecaminosa. Mas notem comigo no verso 4, onde diz: e os umbrais das portas se moveram, e a voz do Senhor clamava, e a casa se encheu de fumaça. Isaías, ele teve uma visão do santuário, e ele diz que ele representa o povo nos últimos dias. Agora eu quero que vocês notem, ele viu o santuário, mas em que estágio do santuário ele viu? Porque quando ele teve essa visão, ele disse: ai de mim, porque a graça estava se fechando, a fumaça. Quando ele vê a fumaça, o que isso significa? Vão comigo em 1 Reis. Não tinha ninguém para ajudar. Ninguém podia ministrar. 1 Reis 8:10. Os irmãos aqui já estão dando a resposta aí. Tá, muito bom. Chamamos tudo isso. 1 Reis 8. Porque é a visão que ele tem faz ele reconhecer a sua vida pecaminosa. E ele fala: ai de mim, estou perdido. 1 Reis 8, verso 10. Sucedeu que, saindo o sacerdote do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor. E o sacerdote não podia permanecer em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Então vimos que quando a glória de Deus enche e quando a fumaça entra, é porque o sacerdote não pode mais ministrar. Então esse é o fechamento da porta da graça, onde não tem mais intercessão. Apocalipse 15. Apocalipse 15. Meio delicado. Apocalipse 15, verso 5. E depois disto olhei, e eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu. E os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos com cintos de ouro pelos peitos. E um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. E o templo encheu-se com a fumaça da glória do Senhor e do seu poder. E ninguém podia entrar no templo até que se consumasse as 7 pragas dos 7 anjos. Então nós vemos que a visão que Isaías tem é a visão do fim do tempo probatório, a visão do fechamento da porta da graça. Quando ele vê isso, ele diz: ai de mim, por quê? Porque ele reconheceu que ele tinha pecado nele. E é essa experiência que nós temos que ter.
nós estamos deparando que a porta da graça está próxima a se fechar e nós estamos vivendo como um laodiceano desleixado, ou nós temos que viver como Isaías, que Isaías representa Laodiceia e Laodiceia tem que passar por essa experiência. Não é opcional, tem que passar. Ou nós vamos representar Isaías, ou nós vamos representar Judas. Duas classes de pessoas ilustra o povo de Deus no fim dos tempos. Mas voltem comigo em Isaías 6. E se você ainda tem dúvida que Isaías representa a Laodiceia, eu quero que vocês notem Isaías 6, no verso 5. Nós vimos que Isaías tem a visão do fim do tempo, do final do seu tempo probatório. E ele diz: ai de mim, porque meus lábios estão puros. Agora, notem que, verso 5: então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. Eu sempre faço um comentário que, olha, eu sei que a Bíblia não foi escrita em inglês, mas quando eu estudo, não infelizmente, mas eu estudo inglês, mas a palavra que é usada em inglês para essa definição de estou perdido é muito interessante. E se você fizer um estudo no hebraico, no original, você vai entender, mas você entendendo, você vendo a palavra no inglês e você vendo o que fala no português, é uma luva. Ok, no inglês, a palavra estou perdido é undone. E o interessante é que eu conheci essa palavra, mas eu nunca tinha parado para ver na Bíblia, mas aqui nos Estados Unidos a gente usa essa palavra undone quando você está cozinhando. Você está fazendo uma torta, um bolo, e aí você vai e põe seu bolo para assar, e aí você vai lá checar e vai ver que seu bolo não deu certo. E aí em inglês você fala assim: ó, o bolo ficou undone. O bolo não assou ou não ficou cru, ficou perdido. Então, undone, ou essa condição de estar no meio termo, é a mesma condição de Laodiceia, não está quente, nem frio, está morno. Isaías põe a palavra, em português eles põem a palavra estou perdido. E realmente é a condição de Laodiceia. Eu estou perdido. E é cortado. A palavra no original é cortado, estou cortado. E é interessante que no inglês eles usam essa palavra undone, que usa no mesmo sentido de culinária. Você está cozinhando aqui, uma coisa não cozinhou, não assou e nem ficou crua. Ficou no meio termo. Está perdido. É a experiência de Laodiceia. Ele está perdido, porque é homem de lábios impuros. Agora veja, no verso 6. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e expiados os teus pecados. Então, a gente vê agora claramente que ele estava vivendo num tempo de expiação. E só na hora que essa brasa toca na boca dele, vai purificar os pecados dele. Então nós, da mesma forma, em Apocalipse 3, o conselho da testemunha fiel é o ouro provado no fogo. Nós precisamos dessa brasa tocando nos nossos lábios. Isaías passou por essa mesma experiência. A Espírito de Profecia fala que Isaías, quando ele escreve isso no capítulo 6, antes ele já era um ministro, já era um profeta. Ele renunciava os pecados dos outros. Ele estava já pregando, mas ele estava vivendo iniquidade. Ele estava sendo um laodiceano, professando ser um judeu, mas não praticando. Ele estava comentando blasfêmia. A experiência de Isaías, a experiência do povo de Deus, é nítido e claro. Então agora a gente vê que quando Jesus revela para ele a glória, é interessante que a terra está cheia da sua glória. E a experiência de Laodiceia hoje nós temos ver quando que a terra enche a sua glória.
E aí, nós vamos reconhecermos a nossa condição de pecadores, iníquos. Essa é a primeira mensagem angélica. Se você não reconhece a Deus, não dá-lhe glória, você não vai receber nem a segunda nem a terceira. É a experiência da primeira mensagem angélica. A experiência de Isaías, a experiência de Laodiceia. Agora, vamos olhar vestes brancas. Apocalipse. Vamos voltar em Apocalipse. Vimos que o ouro provado no fogo é a tentação, a aflição de Cristo. Temos que passar pelo fogo para sermos purificados. Ou temos que ter a experiência de Isaías. Pedimos que aquela brasa ardente toque os nossos lábios. Temos que ver a visão do fechamento da porta da graça. Temos que entender o grande conflito, página... Eu não quero citar a página, mas eu vou citar aqui. Ela diz que os eventos conectados com o fechamento da porta da graça e o preparação para o tempo de angústia estão claramente revelados, mas multidões não têm mais entendimento. Então, esses eventos que levam ao fechamento da porta da graça estão claramente revelados. Só quando nós tivermos o entendimento desses eventos, quando nós tivermos o entendimento desses eventos, nós vamos dizer como Isaías: ai de mim porque estou perdido. Ou vamos ver que somos laodiceianos, somos um povo que temos coração de Babilônia, precisamos entender agora, precisamos receber as 3 mensagens angélicas para sair de Babilônia. Só depois que nós entendemos as 3 mensagens angélicas, nós podemos dá-las para o mundo. Não tem como você dar as 3 mensagens angélicas sem você entender. E Laodiceia precisa entender, porque tem um coração de Babilônia, tem exaltação, tem um contínuo em si. Vestes brancas. Apocalipse 3. Jesus nos oferece vestes brancas. O que seriam essas vestes brancas? Apocalipse 3, verso 4. Mas também tendes em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Nós vemos que ter vestes brancas é ter o nome escrito no livro da vida. Agora, as nossas vestes não são brancas, mas nós precisamos comprar vestes brancas. Judas 21 põe dessa maneira: nós precisamos comprar as vestes brancas para que nosso nome esteja no livro da vida. Judas 21, um livro antes de Apocalipse. Judas 21. Judas não tem capítulo, só tem um capítulo 1. Então, no verso 21, nos diz: conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns usando de discernimento, e salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo, odiando até a túnica manchada da carne. Então, as nossas vestes estão manchadas. Nós precisamos comprar vestes brancas. Judas nos diz que nós temos que odiar a túnica manchada da carne. Agora eu pergunto: a túnica manchada da carne, como que é isso? Como é que a túnica pode ser manchada da carne? Os pecados? Foi isso que você falou? Vocês têm...
como é que a túnica pode estar manchada da carne. A irmã disse os pecados. Vamos em Gálatas 5. Vamos ver como é que a túnica pode estar manchada. Nós temos que odiar a túnica manchada da carne. E nossa túnica está manchada. Nossa túnica está manchada da carne. Nós vimos, nós somos laodiceanos. Vamos ver em Gálatas 5, verso 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, pórfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro, como já antes de vós disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Uau, ele deixou de falar alguma coisa aqui? Acho que especificou tudo aqui. E essas são as obras da carne. Isso que Judas quer dizer, para a gente ter a túnica limpa, nós temos que odiar essas obras. Hoje nós identificamos uma delas que Laodiceia possui, a idolatria. Nós temos que odiar essas obras, odiar as obras da carne, para nossas túnicas serem limpas. Vão comigo em Isaías 64, porque estamos nós com as túnicas limpas ou sujas. Nós vimos que estamos com as túnicas sujas. E o único jeito de limparmos, ou uma das maneiras, é odiando. Mas Isaías 64 nos diz o seguinte, verso 6. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundície, e todos nós murchamos como a folha, e nossas iniquidades como o vento nos arrebata. Vocês vejam que interessante que todos nós somos como os trapos de imundície. É comparado que a nossa justiça é trapo de imundície. E nós vimos que no nosso primeiro estudo que Laodiceia, eles não querem ouvir a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que convence o mundo do pecado, da justiça, do juízo. E agora nós achamos que não temos pecados, nós vivemos pela nossa justiça, nós não entendemos, não vemos mais o juízo de Deus. Então, vemos claramente como o pecado está ligado com a primeira mensagem angélica, ou com o ouro provado no fogo. Agora, vemos que na segunda parte, as vestes brancas é onde as nossas justiças é como trapo de imundície, e nós reconhecemos que somos sujos, precisamos ser limpos. Nas vestes brancas, agora como é que Deus faz as nossas vestes ficar brancas? Nós reconhecemos que nossas vestes estão sujas e elas precisam ser limpas. Em Ezequiel 36, mostram como que um pode limpar suas vestes. Como um pode se limpar, ou como Deus nos limpa e nos purifica. Porque o conselho dele é que compramos vestes brancas. Nossas vestes estão sujas. Ezequiel 36 nos fala como podemos ser limpos. Verso 25. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificareis. Então vemos que o único jeito de limparmos as nossas imundícias é pela água. E como que a Bíblia nos fala nos últimos dias que o Espírito Santo vai vir em forma de chuva, a chuva serôdia. Então nós vemos que em Laodiceia eles rejeitaram a primeira mensagem angélica, não pediam pela chuva serôdia, e Jesus ele aconselha a gente ter
primeiro mensagem angélica, e ele aconselha a gente a buscar a chuva serôdia, que é a chuva que vai limpar a gente da nossa imundícia. E nós vamos voltar nesse fato de sermos livres da nossa imundícia, mas vamos olhar o colírio para que vejas, porque nós somos cegos e ele aconselha a comprarmos colírio para limpar os nossos olhos, para que nós possamos ver. E Salmos 119, se nós aceitarmos esse conselho de comprarmos o colírio, e nós vamos ver o que esse colírio significa. Mas se a gente aplicar o colírio nos nossos olhos, se a gente ungir os nossos olhos com um colírio, nós vamos poder ver. Salmo 119, no verso 18, nos diz o seguinte: abre tu os meus olhos para que vejas as maravilhas da tua lei. Então o fato de Deus pedir para a gente ungir nossos olhos com colírio é para que nós possamos ver a lei de Deus. Nós vimos que as abominações que Laodiceia comete, uma delas é não guardar a lei de Deus, os mandamentos de Deus. Então Deus tem que agora oferecer colírio para que assim a gente possamos ver a lei dele, as maravilhas da lei. Porque a lei de Deus é maravilhosa. Salmos 19 nos diz, no verso 7, a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Então nós precisamos entender a lei de Deus, nós precisamos voltar e estudar a palavra de Deus e o testemunho do Senhor. E qual que é o testemunho que Jesus nos deixou para por esses últimos dias? O Espírito de Profecia. Agora eu quero que vocês notem comigo isso é para finalizar já, porque agora eu vou dar a introdução para o nosso próximo estudo, mas finalizando esse, nós vamos dar a introdução para o nosso próprio. Nós vimos que nós somos trapos de imundície e Jesus ele oferece, ele nos manda a água para nos limparmos e ele oferece a gente colírio para que a gente veja. Se vocês voltem comigo em Apocalipse 3. Porque Laodiceia está como Isaías, perdida. E agora, o único modo de Laodiceia sair dessa perdição, nós vemos aqui é através do conselho da testemunha fiel. O ouro provado no fogo, as vestes brancas e o colírio, que simboliza as 3 mensagens angélicas. Uma vez você entendendo as 3 mensagens angélicas, você vai ter essa experiência a experiência das mensagens angélicas. A mensagem, ela é tanto uma mensagem intelectual, mas é espiritual. Então ela é tanto para ser dada, mas para também ser vivida. Então, os 3 conselhos é a experiência que nós temos que passar, que está ligado com as 3 mensagens angélicas. Agora, Apocalipse 3, no verso 18. Aconselho que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e unja os teus olhos com colírio para que vejas. Quero que vocês notem que ele nos manda ungir os nossos olhos. Agora, se você faz uma busca nessa palavra colírio, na concordância bíblica, você vai encontrar que ele é um remédio. E o interessante é que eles falam que esse remédio é uma pasta.
é um remédio em forma de uma pasta. E ele manda ungir os nossos olhos. E se você buscar em toda a palavra na Bíblia, você só vai encontrar um lugar, uma história de um homem que teve seus olhos ungidos com uma pasta e ele recebeu visão. E você encontra em João 9. E eu aprendi isso recentemente. João 9 nos mostra a única história que você vai ver de uma pessoa que era cego e ele foi ungido com os olhos com um remédio ou uma pasta. Aqui diz colírio, mas esse colírio significa um remédio, uma pasta. Em João 9 nos conta a história da cura de um cego que era cego de nascença. Esse cego, ele era cego de nascença. Desculpa em português. Ele era cego de nascença. E somos nós, laodiceanos, de nascença? Oh, yes. Nós nascemos, nós já nascemos cegos. Então a história desse homem é a nossa história. Jesus está querendo ilustrar a nossa história. Nós nascemos cegos e agora Jesus vai fazer um milagre na vida desse homem. Vamos começar lendo no capítulo 1, ou no verso 1 de João 9. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Irmão, quando eu começo a ler essa história, e eu começo a colocar a posição de Laodiceia, você vê nitidamente, nós nascemos nessa condição de cegos, para que a glória de Deus seja manifestada. É maravilhosa a palavra de Deus. Verso 4. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Nós vemos um tempo aqui probatório. Verso 5. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com lodo os olhos do cego. Aqui vemos o colírio de Apocalipse 3, o remédio que ele aplica, uma pasta, não foi? Um lodo, ele não cuspiu junto com a argila ou a terra, fez essa pasta e agora ele untou os olhos. E se você, é o único lugar que você vai encontrar, untou com os olhos do cego. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam: não é este aquele que estava assentado e mendigava? Uns diziam: é este, e outros parecem-se com ele, e diziam: sou eu. Dizam-lhe, pois: como se te abriram os olhos? E ele respondeu e disse: o homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e vi. O que fez o cego ver? Foi a argila nos olhos ou foi ele se lavar? Foi a unção dos dois. E a fé dele, dos três, teve três coisas que teve que fazer parte. A fé dele, a argila ou colírio, e agora ele vai no tanque se lavar. Ou
Da mesma forma, Laodiceia, você não tem como comprar só o ouro e não comprar as vestes brancas e o colírio. Você tem que comprar os três. Não tem como você falar assim, não, eu quero só o colírio. Eu só quero ver. Só não o colírio. Não. Os três estão juntos. Você precisa dos três. Nós precisamos dos três. Agora eu quero que vocês notem que como que a gente viu que Deus limpa a gente da nossa imundícia? Né? Através da água. Uhum. E aí a gente vê o juntamento da fé, da obra de Deus e do Espírito Santo. E eu não sei o qual, mas não quero citar a passagem, mas a gente diz que juntando a nossa fé com a glória de Deus, que o milagre acontece. É o esforço humano com a divindade. Então nós vemos aqui que nós devemos... Agora, eu quero que vocês notem isso que vai dar a introdução ao nosso próximo estudo. Foi a água e foi o lodo e a fé dele, mas Deus mandou ele para um lugar específico. Jesus mandou ele para um lugar específico para ele se lavar. E mandou ele para o tanque de Siloé. Eu quero que vocês fiquem com isso na mente. Que Deus é um Deus específico. E ele mandou que ele se lavasse e ele aplicou o colírio. E essa é a nossa história. E ele manda a gente para o tanque de Siloé. E eu só quero que vocês notem, e eu não quero, para mim mostrar isso para vocês, o que significa o tanque de Siloé, isso é um outro estudo à par. Mas eu quero que vocês fiquem isso na cabeça, que o tanque de Siloé se encontra onde eles têm que lavar, em João 9, no verso 11. Nós vamos estar estudando nos nossos próximos estudos como que 11 de setembro tem muito a ver com o derramamento do Espírito Santo, uma chuva serôdia. Então, Amém. gostaria que ficarmos com isso na cabeça. E esse é o conselho da testemunha fiel. Não adianta a gente brigar, discutir, rejeitar. É o que Jesus aconselha. Vá ao tanque de Siloé e lave. Primeiro, ele teve que aplicar o colírio. Ele teve que ter fé agora e se lavar. É uma combinação de várias coisas. Então, que nós possamos aceitar o conselho da testemunha fiel. Que possamos buscar entender essas verdades. Que nós possamos ir ao tanque de Siloé para sermos lavados. Amém. Vamos lá. Pai amado que estás nos céus, queremos, Pai, te agradecer por a tua maravilhosa graça e bondade de ainda estender a tua mão para nós que estamos em tanta iniquidade e impureza. Pedimos, Pai, que o Senhor mande o seu Espírito Santo e os seus anjos para que erga os nossos braços, para que possamos agarrar a tua mão. E que o Senhor possa nos tirarmos dessa condição de Judas, porque não temos como sairmos da condição de Laodiceia, mas a única coisa que podemos fazer é aceitar o conselho da testemunha fiel, da testemunha verdadeira. Então eu peço, Senhor, agora que possamos aceitar o testemunho, que possamos aceitar o conselho da testemunha fiel, que possamos ir ao tanque de Siloé e ser lavados, possamos aplicar esse colírio em nossos olhos, que possamos voltar e estudar a tua palavra, possamos reconhecer nossas vidas de pecado, buscar uma transformação, buscar uma pureza, possamos voltar a entender a história das 3 mensagens angélicas, na história milerita, onde vamos ter mais entendimento, mais luz para os dias que estamos vivendo. Pedimos que o seu Espírito Santo esteja conosco quando formos para casa e provarmos essas coisas para vermos se são verdade. O colírio que o Senhor aplica significa também agora a nossa fé de irmos e confiarmos na tua palavra. E temos fé que vai nos transformar. É um trabalho duro, mas o Senhor nos dá grandes promessas.
o Senhor nos promete a vida eterna. Pedimos que esteja conosco nesse fim de sábado. Agradecemos por termos essa oportunidade de nos ajuntarmos ainda, louvarmos e engrandecer o Teu nome. Agradecemos essas coisas em nome do Seu Filho Jesus. Amém.